Irmãos, a Bíblia tem resposta. Tem alguém que tem alguma questão de alguma coisa assim que já leu na palavra, não entendeu, e essa coisa está batendo assim? Puxa, eu gostaria de entender isso daqui, ou eu gostaria de ter uma resposta para isso daqui. Tem essa questão aqui que eu não consegui entender ainda. Se tem, levanta bem teu braço aí. Joia, alguém leva o microfone lá. Estávamos conversando, então surgiu o seguinte questionamento: Igreja e Israel. Até então, quando eu termino de ler o Pentateuco, eu vejo que muitas coisas Deus fala a Israel, a nação que se constituíra, as exortações, as chamadas de atenção, as punições. Eu não estive no deserto físico. Eu não vi a sarça, eu não vi a serpente de bronze, eu não vi nada disso, mas eu creio. No entanto, quando Deus fala a respeito das coisas que aconteceram a Israel, nós entendemos, pelo menos eu entendi dessa forma, é uma coisa. Agora, quando em Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2, que nós vemos ali todo o mover do Espírito, a igreja, então, sendo inaugurada, são elementos distintos? Podemos considerar um só como um ramo enxertado, ou a promessa para Israel e a promessa para a igreja? Muito boa pergunta. Essa sua pergunta me dá margem para pregar no mínimo umas 10 mensagens. Mas eu vou tentar sintetizar focando em duas questões que você levantou muito importantes. Primeira delas, não me deixa perder. Eu disse duas questões, tá bom? A primeira, a última que você falou. A igreja está enxertada em Israel, ou aquela promessa é para Israel e outra é para a igreja? Essa é a segunda questão. A primeira questão é a primeira que você falou, sobre coisas que aconteceram, que Deus fez, que Deus falou, que Deus revelou e que foram específicas para Israel. De fato, há coisas, quando a gente lê o Antigo Testamento, elas foram específicas para Israel, para a nação. Então, há algumas leis mosaicas, a gente fala leis mosaicas porque não eram de Moisés. Quando fala a lei de Moisés, na realidade está querendo dizer a lei ou as leis que Deus deu através de Moisés, porque Moisés não estabeleceu lei nenhuma. Ele estabeleceu lei como porta-voz de Deus. Deus deu a ele para ele dar para o povo. Tá certo? Mas a gente fala lei mosaica apenas para distinguir. Algumas leis, elas de fato eram restritas a Israel. Por exemplo, Deus mandou fazer o tabernáculo. Deus não mandou fazer isso aqui. Isso aqui é coisa nossa. Deus não mandou fazer esse prédio. Deus não mandou comprar esse terreno. Deus não mandou ter um ambiente, um lugar específico para a igreja se reunir. Nesse contexto. O que foi para Israel? Deus estabeleceu depois o templo, o Salomão, lá em Jerusalém. Aquilo é para Israel. E aquilo acabou. Acabou de tal forma que no ano 70 depois de Cristo, o próprio Senhor Jesus, quando estava entre nós, ele diz: não ficará aqui pedra sobre pedra. Por quê? Porque aquele templo lá em Jerusalém, e você vê o seguinte, já se passaram 2000 anos praticamente, e cadê o templo? Nunca mais foi reconstruído, desde o ano 70 da era cristã, quando ele foi destruído pelo general Tito, general romano, que entrou lá e acabou com tudo, profanou, botou fogo. Ninguém sabe para onde foi a arca do concerto. Você vê que tudo aquilo, de uma vez só. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Por quê? Porque o templo significava o lugar da presença de Deus. E Jesus, quando chega, ele vem, ele diz: o reino de Deus está entre vocês. Ele não diz: agora a presença do Senhor está lá.
quando Jesus morre, o que acontece lá no templo? O véu que separava o santíssimo lugar, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, o lugar santo, onde ficava a menorá, os pães da proposição, o incensário, o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima. Aquele era um véu grosso, não era um material simples que você chegava e fazia assim, ele sai rasgando. Era uma cortina pesada. E aquilo foi rasgado de cima para baixo. Era Deus dizendo, agora acabou, não existe mais o impedimento para que o homem tenha livre acesso à minha presença. Porque aquele lugar, chamado o Santíssimo Lugar, era tido como o lugar da manifestação da presença e da glória de Deus. Então aquilo foi para o Antigo Testamento, aquilo foi para a nação de Israel. E você veja que quando isso acontece, o Senhor faz se tornar um só aquele que é o seu povo. Quem agora é o povo de Deus? Aquele que é israelita, aquele que é nascido em Israel? Não. Evangelho de João, capítulo 1, diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está falando de quê? Ele está falando da nação Israel. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem tornados o quê? Filho de Abraão, filho de Deus. Então, há algumas coisas sim no Antigo Testamento que foram dadas para a nação Israel. Mas mesmo aquelas coisas que foram dadas para a nação Israel, elas têm a ver com a gente. Em que? Os princípios e valores de Deus que estavam ali presentes e que são atemporais, ou seja, transcende o tempo. Foi para aquele tempo, vale para nós hoje, valerá até o fim da existência da humanidade na Terra. Eu preguei uma série de mensagens aqui, que eu vou transformar, eu estou, para começar isso, é um trabalho que vai ser um trabalho árduo, que eu vou deixar a Stephanie, ninguém conta para ela. Eu vou deixar a Stephanie de cabelo branco, ela e a equipe de comunicação, porque nós vamos montar um estúdio virtual em que você vai me ver andar por dentro do tabernáculo. Você vai me ver estar ali do lado da menorá, pegando fogo nas lâmpadas. Você vai me ver sentindo o cheirinho do incenso sendo queimado lá no incensário dentro do tabernáculo. Por quê? Eu preguei uma série de mensagens chamada O Tabernáculo, Você e Deus, há muitos anos. Eu não sei, deve ter sido uns 5, 7 anos atrás. Mais? 10? Uns 7 a 8 anos. E eu vou transformar isso num material que vai ser disponibilizado na internet, né? E a gente vai fazer isso. Por quê? Porque eu não conheço nenhum material, nada semelhante que esteja disponível hoje para ensinar às pessoas, sobretudo a igreja, aos cristãos, o que significa dizer, que importância tem, que mensagem Deus transmite para nós hoje, quando Deus manda, por exemplo, que na consagração de Arão, como sumo sacerdote, um pouquinho do sangue da ovelha que foi sacrificada, aquela ovelha sem defeito, sem mácula, para a consagração dele, fosse colocado na orelha dele, no dedão dele, da mão, dedão do pé. Por que dedão? Por que na orelha direita? Qual o significado disso? O que Deus estava transmitindo como mensagem? Porque isto de ser no dedão da mão, dedão do pé, na orelha direita, não ficou claro para o povo de Israel ali, eles não estavam entendendo aquele negócio.
aquilo ali tem a ver com quem? Tem a ver com a gente. Era uma mensagem que Deus estava transmitindo. Se foi transmitida por Arão e ensinada por ele e seus filhos ao povo, a Bíblia não diz isso. Mas existe uma razão e a gente encontra esse ensinamento na própria Bíblia, porque a Bíblia por si só se explica. Então, ainda que, Alexandre, tenha leis que foram ditadas por Deus para aquele povo Israel, e não tem a ver com a gente hoje, dentro desse escopo, há um porquê Deus fez isso. E o porquê Deus fez isso é onde a gente encontra os princípios e valores. O que a gente tem que fazer é a ponte, trazendo para hoje, perguntar o que isso se aplica para nós hoje. Por exemplo, o que molhar, ungir a orelha direita, o dedão da mão direita, o dedão do pé direito, o que isso tem a ver com a gente hoje? São os princípios e valores que a gente extrai dentro do contexto geral da Bíblia e que nos ensina. Até aqui eu respondi? Senão eu vou um pouquinho mais longe, porque eu disse que dá umas 10 mensagens. Mas ficou claro até aqui? Então há coisas que são só para Israel, ponto. Vamos para a segunda questão, não é? O ramo enxertado na oliveira. Esse termo é para falar para nós, a igreja de Cristo, que somos os gentios, os não-judeus, nós somos o ramo enxertado na oliveira. Qual é a oliveira? Quem é a oliveira? Jesus. Veio para o que era seu, os seus não o, mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Ninguém aqui é descendente de Abraão. Ninguém. Quer dizer, eu penso que não, né? Será que tem alguém que tem pezinho lá em Israel? Não sei. Até onde eu sei aqui, quem está aqui mesmo da igreja, eu sei que não. Então, como é que é esse negócio? A partir do momento que um ser humano recebe Jesus, entende a mensagem da salvação, recebe Jesus como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, naquele momento o cartório do céu abre a porta, o escrivão pega lá o livro e escreve o nome dele no rol dos que foram nascidos de novo, tornados filhos de Deus, e Deus dá lá a chancela dele, meu filho. Naquele momento, ele é tornado filho de Deus. Por isso que nós cremos no que diz a palavra de Deus. Cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. A única possibilidade do crente perder a salvação, diz a palavra de Deus, é se houver blasfêmia contra o Espírito Santo e morrer nela. Porque até o último momento, veja aqui, aquele ladrão na cruz estava blasfemando de Jesus, sim ou não? Mas no final das contas ele reconheceu e foi salvo, foi ou não foi? Então tem um ditado que diz que enquanto há vida, há esperança. Então a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, destituídos, estão mortos nos delitos. Eu, antes de receber Jesus como Salvador e Senhor, e ser tornado filho de Deus, e ser enxertado na oliveira, eu estava morto para Deus. Eu era um pecador condenado à morte eterna, separação eterna de Deus, o inferno. Mas quando eu recebi Jesus e fiz a minha aliança, recebendo como meu único eterno suficiente Salvador, eu fui salvo. Glória a Deus. Mas eu continuo pecador. Quem aqui viu o vídeo que eu fiz pedindo perdão? Aquilo foi um erro. Eu quis cometê-lo? Não, mas cometi. E uma vez que eu cometi, e não foi ninguém que ligou para mim e falou: ih, pastor, o senhor reparou que o senhor falou uma besteira? E olha que de manhã eu falei sobre isso, né? Confronta o pastor. Mas eu estava em casa na minha segunda-feira de manhã, falei, eu vou ver como é que eu fiquei com aquela batina do padre que eu ponho emprestado. Eu fui ouvir minha pregação. Em determinado momento, quando chegou naquele momento que eu cheguei aqui assim, não é? E eu
falei, opa, que isso? Não, voltei umas 3 vezes, não falei isso não. Coloquei o som no máximo, irmão. Quis ter certeza que eu falei aquela besteira. Então, nós somos passíveis de errar. Mas o que a gente deve fazer quando errar? Reconhecer, confessar, pedir perdão e fazer o conserto que tiver que fazer. Teve gente que se aproveitou desse vídeo, porque eu coloquei em todas as minhas mídias sociais, coloquei no meu status, coloquei no Reels, coloquei em tudo quanto é lugar que eu tenho. Por quê? Porque foi para o mundo, foi transmitido pela internet. Não é isso? Amanhã alguém estava pegando aí, fazendo um meme meu e colocando num vídeo desses aí, fica denunciando o pastor que fica fazendo besteira e colocando lá. Aí estou eu lá. Assim o cara não vai ter como fazer. Se ele fizer, vou para ele lá, qual é a tua, cara? Tu não viu isso aqui não? É? Eu reconheci-la, foi consertado isso aqui. E ainda assim eu estou correndo o risco de que isso aconteça, porque tem gente que... né? Mas teve gente que pegou e mandou uma mensagem, botou a mensagem lá. E quem colocou foi uma menininha que tem seríssimos problemas de saúde desde que nasceu. A mãe, quando veio para cá, abandonada pelo companheiro, com 2 crianças, essa criança e uma outra ainda menorzinha de colo. A igreja assistiu, eu abracei como pastor e a igreja abraçou como família. Nunca faltou nada, não podia tomar, a alimentação era toda especial, a mãe não tinha nenhum centavo. Nós pagamos aluguel para ela, com as filhas. Olha o que essa igreja fez. Pagou aluguel para ela com as filhas. Nós sustentamos com alimento, com remédios que aquela criança precisava. Nós compramos suplementos caros que ela precisava. Nós pagamos como é que chama? Consulta médica com especialista. Não foi enviar para o SUS, não. Meu Deus, nós fizemos muita coisa por essa família. Muita coisa. Até que chegou um dia que a mãe resolveu fazer uma besteira. Ela foi confrontada. O que ela fez? Se consertou? Não. Saiu daqui e foi para uma igreja aqui do lado. Essa igreja foi e recebeu, abraçou. Porque quem via aquela criança, irmão, aquela menina era para ser uma criança que não quisesse botar o pé para fora de casa. Alguém sabe de quem que eu estou falando? Eu não estou falando nome nenhum, vocês estão sabendo, né? Problemas de pele, irmão. Da pele escamar e ficar com ferida, da cabecinha até o pé. Essa criança hoje eu acho que deve ter o quê? Uns 15, 16 anos? 15 anos. Ela é desse tamanho assim. Vive com problema. Mas aí a tal igreja abraçou. O pastor de lá nunca veio conversar comigo. Compraram o peixe que ela vendeu lá. Alguém abraçou. Fizeram campanha. Eu sei que ela recebeu um monte de troço. Foi parar, se não me engano, até na televisão. Aquela, não sei o que, Benito. Como é o nome dela? Isabel Benito. Abraçou a causa. Eu sei que ela ganhou um monte de coisa. E foi para frente. E aqui, e ó, primeira igreja Batista Belfort Roxo, o pastor Cláudio, ó, só tomando no couro. Só tomando. Teve gente daqui que saiu daqui comprando o peixe que ela vendeu lá. E foi para lá. Por quê? Porque a gente jogou na cara da mãe tudo que ela fez, que a gente fez por ela? Não. É porque ela foi chamada a atenção por causa de algumas coisas que ela estava fazendo e que eram contra o que diz a palavra de Deus. Não era o testemunho que devia dar. Estão entendendo? Aí a menina, que era uma criancinha, que a gente tratou com tanto amor, ela não é inocente. Ela é filha, comprou o peixe que a mãe vendeu e mandou uma mensagem. Não sei se foi no meu Instagram, se foi no Facebook. Foi no Facebook?
Só faltou dizer assim, eu sabia que um dia a tua casa ia cair. Eu estou falando com essas palavras aqui, para resumir. Por causa do que foi feito com a minha mãe. Irmão, você acha que eu vou gastar uma sílaba para me defender com essa criança que foi envenenada pela própria mãe? Que cuspiu no prato que comeu? Eu não. Eu sei uma coisa. Até hoje, a mãe não conseguiu avançar em nada na vida, apesar de tudo isso que ganhou. Não avançou em nada. E não vai. Por que não vai? Tem um problema espiritual que não foi resolvido. Pecado não resolvido é promissória na mão de Satanás, sendo cobrado o tempo todo até ser pago. E o único que pode arrancar essa promissória da mão de Satanás chama-se Jesus Cristo. E ele só faz isso quando tem arrependimento, confissão, pedido de perdão e conserto quando é possível. É até que isso seja feito. Então, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Então nós somos hoje o Israel de Deus. Tá bom? Agora, quando a gente olha para Israel, nação, é inequívoco que nós vemos a mão de Deus protegendo aquela nação, ainda que eles não tenham se convertido ao senhorio de Cristo Jesus. Que coisa, né? Vocês querem ver? Israel é um dos menores países do mundo. E é um dos países mais poderosos do mundo. Quando Israel foi constituído como nação, por último agora, no século passado, 5 ou 6 nações se uniram com seus exércitos. Israel não tinha exército treinado, sabe aquela coisa? Soldados treinados, não tinha. Os caras que eram do exército, que eram treinados, é porque foram cidadãos de outros países, que foram para lá, para Israel, lá no Oriente Médio. E eles se uniram lá como o exército, e eles botaram para correr os inimigos a tal ponto que um dos maiores países daquela época, e naquele lugar, que era o Egito, uma das potências, perdeu todo o Sinai. E a fronteira de Israel, que foi dado pela ONU na época, aumentou extraordinariamente. E se você for na internet, você vai ver, lá tem um vídeo, eu não me lembro qual é o título, mas o vídeo, ele versa sobre o seguinte: é um repórter americano que vai a Israel para conhecer, porque ele ouviu, me parece que ele era judeu, inclusive, ele ouviu algumas histórias de coisas sobrenaturais que aconteceram durante aquela guerra, em que aqueles países árabes todos se uniram para tirar, para matar, acabar com os israelitas ali, né? Como até hoje, tem o Hamas e outros, a Irã, que eles não querem simplesmente expulsar, eles querem matar e exterminar tudo quanto é judeu. E aí ele foi para lá e ele entrevistou soldados daquela época, comandantes, pessoas que viveram experiências sobrenaturais com Deus. Como, por exemplo, teve uma situação de uns soldados israelenses que estavam ali, praticamente tudo deserto. Israel, eu não sei, eu vou chutar, tá bom? Vou chutar aqui, é uma chutologia, tá? Vamos colocar aí em torno de 70% do território de Israel é deserto. Como é que pode ser uma das maiores potências do mundo? Os caras lá, eles tiram água da umidade do ar. Eles desenvolveram tecnologia para tornar a água salgada do mar em água potável. Quem desenvolveu a energia atômica foi um judeu. Os maiores avanços tecnológicos que existem no planeta
adivinha, veio da cabeça de quem? De um judeu. E aí eles estavam lá no campo de batalha, e eles tinham que avançar, e era de noite. E eles estavam sendo acuados, parece que por um batalhão que era de tanque. E eles ficaram acuados entre os caras, os inimigos, e um campo que eles tinham que atravessar. Só que aquele campo estava todo minado pelo inimigo. Eles colocaram mina. Então, eles, para chegar lá do outro lado, onde eles teriam o apoio do exército israelita, eles teriam que avançar aquele campo minado de noite, não pode acender lanterna, senão denuncia a posição, não pode sair andando, morre pisando numa mina, explode tudo, mata todo mundo. Eles tinham que ir com a baioneta ou com a faca, abaixado, descobrindo mina por mina, abrindo o espaço para eles caminharem. Eles não sabem explicar como. Somente Adonai podia fazer isso. Adonai é o nome de Deus na boca do judeu, que quer dizer o Senhor. Enquanto eles estavam abaixados ali, fazendo aquilo, já de madrugada, tinham avançado muito pouco, daqui a pouco ia amanhecer o dia, e eles iam ser descobertos. Eles dizem que começou a bater um vento tão forte, mas tão forte, que eles tiveram que parar o que estavam fazendo, esconder o rosto, esperando o vento passar. Quando o vento parou, veio uma claridade da noite, e todas as minas estavam descobertas. Varreu aquelas minas, e eles puderam passar por entre as minas, sem pisar em nenhuma, e chegar do outro lado. Isso está registrado. Como outras tantas situações. Eu te pergunto, Deus tem ou não tem a mão dele ainda hoje sobre aquela nação? Então, as promessas de Deus que foram feitas lá no Antigo Testamento, que eu, pastor Cláudio Barroso, acredito, continuam valendo para hoje. Está entendendo? Mas que eles são a nação santa, o povo adquirido de Deus? Não. Estes são todos aqueles que receberam Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Há promessas que Deus fez para a nação Israel. Está valendo até hoje, vai valer até o fim do tempo. Está valendo. Quer ver um exemplo disso? Deus deu uma ordem a Moisés, passou para Josué. Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não vão fazer associação com povo nenhum que estiver lá. Vocês vão varrer eles da terra. Aí Moisés morre, Josué assume, eles estão indo. Já estão na terra prometida. Aí vem um povo, que são os gibeonitas. E os caras vêm, encontram com eles num determinado momento, eles vêm com o pão envelhecido, com a roupa envelhecida, para fazer parecer que estão viajando há meses para encontrar com eles. Encontra e diz: mas quem são nós? Nós viemos de uma terra muito distante. Nós soubemos o que o Deus de vocês fez lá no Egito, o que fez com os amorreus, e nós viemos aqui para dizer que nós somos servos de vocês. Quando vocês chegarem na nossa terra, a gente quer estar em amizade com vocês, a gente não quer problema, nós estamos aqui para fazer uma aliança e que nós vamos... A gente está dizendo para vocês, fica tranquilo que a gente vai ser servo de vocês. E diz a palavra de Deus que nem Josué, nem os líderes pediram nada para Deus, não foram perguntar nada para Deus, e fizeram aliança com aquele povo. E naquele tempo, quando você fazia aliança invocando o nome de Deus. Pois bem, uns diazinhos que eles estão caminhando ainda para a terra prometida, quem é que eles encontram? Os gibeonitas. Mas que história é essa? Vocês enganaram a gente. Não, a gente sabia, pô. Vocês iam chegar aqui matando a gente, fazer igual o Funagoso lá, a gente não queria isso. Aí Josué amaldiçoa eles. Depois, a partir de agora,
vocês, seus filhos e toda a descendência de vocês, vocês serão tiradores de água e buscadores de lenha para a casa do nosso Deus. Porque o tabernáculo tinha que ter fogo, não podia parar o fogo, então tinha que ter lenha constantemente. Lenha no deserto dá trabalho para achar, sim ou não? E água no deserto, você tinha que encontrar o poço. Qual a distância do poço? Então, eles ficariam vivos por causa do que eles se comprometeram. Mas todas as gerações seguintes seriam tiradores de água e arrumadores de lenha para a casa do Senhor. Perfeito. Passam-se séculos. Davi, agora, ele está lá como um general de Saul. E as mulheres cantam quando Saul e Davi voltam da batalha. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul começa a ficar com raiva, com ódio e com ciúme de Davi. Saul também fica sabendo que quando Samuel, o profeta, esteve com ele e disse para ele: o Senhor rasgou de você, ou rasgou aquilo que ele disse da promessa que ele fez, de que ele seria e manteria a sua família e as suas gerações no trono de Israel. Por quê? Porque Saul desonrou a Deus. Quando ele pega na capa de Samuel, a capa de Samuel rasga, Samuel diz para ele: assim como você rasgou minha capa, você rasgou a promessa que Deus fez contigo. O Senhor já tem escolhido um outro melhor do que você. E é quando Samuel, Deus manda ele ir lá na casa de Jessé, e ele unge Davi, que ainda era um adolescente. Você acha que Saul não ficou sabendo disso? Ficou sabendo. Ele vai saber disso mais na frente. Depois que Davi está lá, conseguiu matar o gigante, casa com Mical, vira genro de Saul, beleza. Mas agora Saul quer matar Davi, e Davi foge. Davi foge e ele vai para uma cidade, que era uma cidade, se não me engano, Nod. Se não me engano é Nod. O que tem lá? Tem os profetas, tem os levitas, sacerdotes do Senhor, que moravam naquela cidade. Era uma cidade de levitas. Quem morava naquela cidade? Os levitas e os gideões, os gibeonitas, que eram tiradores de água e lenhadores para a casa do Senhor. Davi chega lá, ele pede alimento. Tudo que eles tinham eram os pães da proposição, que estava onde? No tabernáculo, que somente os sacerdotes e os levitas podiam comer. Mas eles dão para Davi e aqueles que estavam com ele. E Davi pergunta: tem alguma arma aqui? Ele fala: a única arma que tem aqui é a espada de Golias que você tomou dele quando você o matou. Eu falei: então me dá que eu preciso dela. E Davi sai dali. Lá naquela cidade tinha um camarada, uma amalequita. Esse camarada, ele vai lá e dá com a língua nos dentes, fala para Saul: você está caçando Davi, né? Aconteceu isso. Saul vai nesse lugar, questiona os levitas e os sacerdotes. Eles dizem: realmente aconteceu, mas nada demais. Ele não é general do Senhor? O que Saul faz? Manda matar todos os levitas, todos os sacerdotes e todos os gibeonitas que estavam ali. Passa-se tempo. Saul morre. Saul morreu, Davi assume. Davi assumiu, começa uma seca em todo Israel. E Davi vai perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Aí o que Deus diz: é por causa do sangue dos gibeonitas que Saul derramou. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há expiação pelos pecados. No Antigo Testamento, o pecado só era coberto, perdoado, quando o pecador pegava um animal,
puro, inocente, sem mácula, sem mancha, levava e oferecia em sacrifício a Deus. Ele colocava a mão na cabeça daquele animal, confessava o pecado, o levita degolava aquele animal, o sangue espargido era colhido, jogado sobre o altar, espargido no chão, o corpo era queimado no altar. Sem derramamento de sangue, não há expiação pelo pecado. Por isso, Jesus Cristo precisou derramar o seu sangue e morrer por sufocamento, porque é como a ovelha morria, sufocada, cortava o pescoço, como é que respira? Tá? Jesus não teve o pescoço cortado, mas quando você vai conhecer a fisiologia do sacrifício de Jesus na cruz, ele foi inundado pelo sangue, numa hemorragia interna, que tomou o seu pulmão, e ele não estava na posição, ele não conseguia respirar, ele morreu por sufocamento. Por isso que ele morreu antes daqueles outros dois, por causa da tortura que ele passou. Pois bem, o que Davi faz? Davi vai lá na família de Saul, junta 7 descendentes de Saul, menos o filho de Jonatas. Jonatas teve um filho, Mefibosete, que caiu das mãos da ama, ela fugindo com ele caiu e ele ficou paraplégico, perdeu o movimento das pernas. E Davi, por causa da aliança que tinha feito com Jonatas, filho de Saul, protege Mefibosete a vida toda. Então ele pega 7 descendentes de Saul e entrega para os gibeonitas. E o que os gibeonitas fazem? Enforcam todos eles. Quando eles enforcam os gibeonitas, a praga acaba. A maldição acaba. Onde foi que começou isso? Onde foi que começou todo o problema? Foi com Saul matando os gibeonitas? Foi? Não? Onde foi que começou o problema? Quando Josué fez com os gibeonitas a aliança que ele fez, sem ter primeiro consultado a Deus. Aí eu te pergunto, aquilo era uma ordenança somente para os israelitas ou aquilo valendo para a gente hoje? Vale para a gente hoje, sim ou não? A gente só não vai enforcar ninguém, não é não? Embora às vezes dá vontade, né, irmão? A gente não vai degolar ninguém. Que relógio terrível, irmão. Quem foi que comprou esse relógio? A gente não vai, eu falei que dá 10 mensagens, né? A gente não vai enforcar ninguém, a gente não vai degolar ninguém. O cara já está com cara querendo me bater. Eu falei, poxa, eu levantei a mão também, já vi que não vai me responder hoje. Aí, se você estiver vivo, ou eu, então, a gente não vai fazer isso. Jesus já foi o sacrifício em propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Senão você já pensou? Eu tendo que degolar um de vocês? Pois é, então... E ela ficou assim, ó. Então, concluindo, há sim algumas leis, algumas ordenanças do Senhor restritas para a nação Israel, povo Israel. E ramo enxertado, somos todos nós que recebemos Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Vamos lembrar que quando Deus chamou Abrão da sua terra, para ele sair da sua parentela, o Senhor disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa de Deus nunca foi só para Israel. A promessa de Deus é para a raça humana. A promessa do Senhor é para o ser humano. A promessa do Senhor é para você e para mim. Não é somente para a nação Israel. Os israelitas, durante muito tempo, entenderam errado. Eles acreditavam que era só para eles. Por isso que quando Jesus veio, houve tanta confusão,
tanta incompreensão. Por isso que era estranho para eles que Jesus comesse com publicanos e com pecadores. E ele era questionado por causa disso. Por quê? Porque eles entendiam que Jesus estava descumprindo a lei, mas não estava. E essa é uma outra questão, para uma outra Bíblia ter resposta, para a gente entender. Afinal de contas, Jesus cumpriu toda a lei e os profetas, mas ele não quebrou determinadas leis quando ele fez determinadas coisas que a lei dizia que não era para ser feito? A Bíblia tem resposta. Então fica ligadinho na próxima questão, tá bom?